Muito bem, já tem queridos aqui que já estão. Vou esperar aqui, chegar aqui da minha esposa aqui. Porque tem alguns queridos que estão dizendo que estão chegando depois, né? E ele não está abrindo. Então, agora... Isso, então, boa noite os queridos ali. Cléo, o Edwin, Vânia, Tânia e outros que estão aí presentes também, Noemi, né? Que bom a gente poder estar juntos todo domingo, aliás, todas as 7 horas da noite e às 7 da manhã, né? Que bom, a Lu também, o Ereni, que bom, Ereni. Também estava acompanhando um pouco da live do prefeito, eu vi sua pergunta lá, Ereni, preocupado aí também com a questão do retorno das atividades. A gente foi surpreendido agora com o decreto também do governador, mudando muita coisa do que a gente imaginava, né? Hoje pela manhã na nossa live a gente conversou sobre possibilidade desse retorno gradativo das atividades. Então a gente vai ter que aguardar, porque temos mais aí um decreto de 7 dias mais de quarentena, de isolamento. Mas eu continuo na mesma proposta de hoje pela manhã e ontem à noite, tá, gente? Boa noite, Zete, lá de Curitiba, que bom ver, né? Ler. Minha irmã lá de Curitiba também, Leni, que bom, amada. Leni foi a minha segunda mãe, cuidou de mim, né? Temos uma família grande e um espaço de um filho para o outro, e ela sempre cuidou de mim, sempre muito amada. Os nossos queridos aqui, então, a proposta é você ir compartilhando aqui, né, um texto breve, né, o que Deus está te ensinando, o que Deus está falando com você nesse período. Hoje eu quero ler o Salmo 33, não quero me ater muito à explicação dele, porque na verdade é um salmo de cântico. Tudo bem, Roberto? Conseguiu agora ver aí também? A gente conseguiu colocar para todo mundo participar ao mesmo tempo aí, né? Que bom que a gente pode estar juntos. Ernestina também, a Tina, Lucimere, um pessoal muito querido junto com a gente aí. Eu quero ler o Salmo 33 e eu queria que você abrisse. O Fransky, né? Seja bem-vindo, Fransky. Como ça va bien? Nosso querido aí. Glorinha também, boa noite, querida, a família. E eu queria ler o Salmo 33, mas eu queria primeiro ler essa parte onde fala dessa exaltação que o salmista está fazendo a Deus, né? Do versículo 1 até o versículo 11. O Elton também aqui, a mãe dele também, Dona Ivone, estão juntos aqui. Que coisa boa, né? A gente poder reunir a família e a gente está pelo menos ouvindo a palavra e talvez compartilhando aí com o outro a palavra. Então eu queria ler o primeiro parte do Salmo e queria, né, que você interagisse comigo, o que Deus está te ensinando nesse tempo aí, tá? Vou até pedir para a Cris também me ajudar, porque talvez eu perca algum comentário de alguém e aí depois ela pode me relembrando aqui. Mas eu quero ler então Salmo 33, do versículo 1 até o 11, para a gente poder então dar seguimento aqui na nossa leitura do Salmo e da oração. Dene, seja bem-vinda também. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa. Ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção. Toquem com habilidade ao aclamá-lo.
pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz o plano das nações e frustra o propósito dos povos. Mas o plano do Senhor permanece para sempre, e os propósitos do seu coração por todas as gerações. A Yanica também, seja bem-vinda, Yanica. Queridos, esse salmo está dizendo o seguinte: nós louvaremos ao Senhor em todo o tempo. Nos tempos onde nos parece bem louvá-lo e nos tempos onde não é muito coerente ou não faz sentido louvá-lo. Mas aqui ele diz uma coisa muito interessante no versículo 1, que ele diz: aos que são retos fica bem louvá-lo. Na verdade, nós vamos louvá-lo porque ele é quem fez com que a gente se tornasse justo, nos fez justos, nos justificou. Então, faz bem louvá-lo. Faz bem louvá-lo em todo o tempo. Faz bem adorá-lo em todo o tempo. Wolfgang, seja bem-vindo, meu querido. Faz bem louvá-lo na situação onde é adversa e não. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a terra que hoje parece em caos, foi Ele quem criou. Ele junta as águas do mar, Ele das profundezas faz reservatório, toda a terra vai tremer diante desse Deus. E os planos dos homens, das nações, são frustrados. Mas o plano do Senhor permanece para sempre, e o propósito do seu coração por todas as gerações. Qual é o plano do Senhor? O que Ele quer com tudo isso? Qual é o intento da sua permissão? Veja que não creio que Deus criou o vírus, não creio que Deus tem prazer no vírus, não creio que seja um propósito dele, mas qual é o plano dele com tudo isso? Deus não está de quarentena, isolado e preso em um lugar. Deus está reinando soberano, porque Ele criou e tem poder sobre todas as coisas. Essa é a palavra de afirmação que nós temos que fazer quando louvamos. O Senhor sabe. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor tem poder, eu não tenho. O Senhor tem planos e eu me submeto a eles. Por isso, nessa noite, eu queria ouvir de você o que você está aprendendo. Então já vai escrevendo aí o que você está aprendendo nesse tempo, o que Deus falou com você, como está sendo esse tempo de reclusão, de poder ter mais tempo com Deus. A gente tem falado aqui nas nossas lives, tanto de manhã quanto à noite, a respeito desse tempo que Deus separou para nós, para que a gente crescesse. Ontem eu falei sobre a questão de olhar para si, né, e perceber que tem alguma coisa que precisa ser tratada e tal. Mas o que Deus está falando com você? Pode escrevendo aí e eu vou interagindo aqui com você, tá? E se você percebendo, pode escrevendo aí, eu vou lendo aqui com você, tá? Mas eu também vou continuar lendo aqui o Salmo, o 33, a partir do 12 e até o 22, porque aqui ele descreve muito o que está acontecendo agora, no nosso tempo, né? Ó, Nilda, seja bem-vinda, Nilda. Diz assim, o versículo 12 do Salmo 33. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, e o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército,
Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Nós estamos vendo aqui algo muito interessante, as nações se desdobrando, as lideranças mundiais se exaurindo as forças, buscando uma resposta. Alguns dizendo que a resposta é simples, é um remédio, e esse remédio já existe. Outros dizendo ainda é cedo para dizer que temos uma vacina, que temos uma resposta. Mas a verdade é que estamos lutando contra um vírus nessa tentativa de resolver essa questão. Mas na verdade é o Senhor. Ele está olhando para tudo isso e observando os habitantes e vendo as pessoas, os habitantes e os seus líderes tentando resolver a situação. Nossa dependência vem do Senhor. E nós cremos que o Senhor, no seu tempo, vai mostrar o que tem que ser feito. De maneira poderosa. Porque o cavalo do líder, da autoridade, sem o Senhor, é apenas um cavalo. As forças, os decretos, as lutas para buscar uma solução é apenas uma coisa humana. Se não for o Senhor, se o Senhor não for Senhor de tudo isso, sabe o que vai acontecer? Nada. Por isso nós temos que clamar que venha o reino de Deus sobre a terra e as autoridades se curvem diante de Deus e clamem a Ele por resposta, para que o Senhor tenha misericórdia e salve não só a nossa nação, mas também o mundo. A Lani escreveu aqui, tempo de Deus, tempo para Deus e para a família. É verdade, Lani, às vezes não, nessa correria louca, e eu falei isso ontem, né? Nós realmente fazemos um monte de coisa e nesse monte de coisa, às vezes não contemplamos a presença do Senhor. Eu vi que a Cleo escreveu aqui um tempo de introspecção reflexiva, né? Parar para pensar. Glória a Deus, a gente não tem tido tempo para isso. A Tânia, olha Tânia, que bom, né? Se não me engano, é a Tânia da nossa igreja aqui, né? Boa noite, graça e paz a todos. A Vera Quadros, né? Para mim, suas mensagens têm transmitido paz, ensinamento, paz, né? São para que tenhamos fé. Deus no comando. Vera, é isso, Vera. Nós temos que estar buscando no Senhor. E esse tempo é um tempo da gente se fortalecer na presença dEle. E a nossa fé é um exercício. Aqui também, passou aqui a Gilsane, né? A Gil está falando que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É verdade, nós não teremos falta de nada. Esse é um aprendizado desse tempo, né? A Tânia do Chico está dizendo que acho que isso tudo está servindo para realmente mais de Deus, de tirarmos tempo para Ele todos os dias e deixar para trás um pouco da correria. Nunca temos tempo para nós e família também. É verdade. A Tânia do Chico, Tânia, é verdade, eu creio nisso. Deus separou esse tempo para nós. A Tânia, outra Tânia, lá também de Carianos, querida nossa, né? Que existe um reino e esse reino é do Senhor. Esse reino não são dos autoridades da terra, ele é do Senhor e é o Senhor que quer reinar sobre essa terra. E que esses sinais sejam a voz de Deus ecoando sobre as nossas vidas e trazendo sobre nós um entendimento de que Ele é Deus, né? E que a gente se curve diante dEle. A Ângela, oi Ângela, nossa baiana, me esvaziando de mim mesma e enchendo-me da palavra viva do Evangelho, através das leituras, mensagens, culto. Ele está falando de forma maravilhosa. Realmente, Deus tem falado com a gente de todas as formas. Nunca a Igreja de Cristo usou tanto essa ferramenta. E eu estava até brincando, eu nunca tive tanto tempo com vocês como estou tendo agora. Está sendo assim um tempo especial de Deus. E a gente podendo ouvir a voz, né? A Vânia, do Jorge, né?
Tudo pertence a Ele. Somos frágeis, pequenos e dependemos totalmente do Senhor. Entrega total ao Senhor. Tudo é dele. Somos apenas mordomos. Vânia, é a mais pura verdade. Nós achamos, até antes do coronavírus, da nossa dessa reclusão, desse isolamento, que a gente era dono de alguma coisa, que a gente tinha bens, né? Na verdade, nós estamos entendendo que nós somos bens do Senhor. Nós somos propriedade do Senhor e mordomos daquilo que Ele nos deu, né? É verdade, mais pura verdade. Ritinha, nesses dias Deus está me mostrando, a Ritinha, o Arthur, né? Me mostrando que sou mais forte do que penso. Me fez entender o quanto realmente Ele está no comando e que temos que saber entender como que Ele, a luta é vencida, mas temos vencida. Mas temos que de verdade confiar nele. Na verdade, a gente vai só desfrutar dessa vitória quando a gente depender dele, descansar nele, né? Esse desespero é quando a gente não consegue depositar nossa confiança no Senhor. O Cimeri está escrevendo aqui, né? Intimidade com o nosso Deus, oramos agora em família, todos juntos. Muita gratidão, Deus. Que coisa boa reunir a família, né? A gente está descobrindo que os nossos cônjuges são pessoas legais. A gente está descobrindo que é possibilidade da gente conversar mais do que contas e outras coisas, né? Que coisa boa a gente poder ter esse tempo. Muitos queridos aqui, então, expressando isso. A Nívia está dizendo aqui, ó. Está sendo um tempo de maior convivência com Deus e também com a família. Uma experiência edificante de aproximação, aprendizado e reflexão. Quando nós imaginaríamos que nós pararíamos para ouvir a voz de Deus e também ser edificados um ao outro. A Roberta lá de Carianos, oi Roberta, a Isadora também, Isadora linda, está sendo uma bênção, mesmo com essa situação, a presença de Deus, tendo os servos do Senhor nos cuidando e trazendo a sua palavra. Que coisa boa, né? A gente poder ter isso. Zete, lá de Curitiba, um abraço a vocês, Zete. Somos pequenos e grande é o Senhor. Nós dependemos exclusivamente da vontade dEle. Essa é uma verdade muito apropriada, Zete, realmente. Nós somos pequenos, Ele é grande, mas a gente sente a presença dEle cuidando da gente como papai, né? Como filhinhos amados dEle. É verdade, a gente tem aprendido. Eu quero ler o restinho aqui do Salmo 33, porque ele mostra aqui, você pode continuar escrevendo aí, depois eu retorno e leio, né? Diz ali no versículo 18, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempo de fome. Nossa esperança está no Senhor, e Ele é o nosso auxílio e nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. O salmista termina dizendo o seguinte, e eu termino dizendo o seguinte, o governador dá um decreto, aumenta mais esse prazo de isolamento, parece que as coisas iam melhorar, mas elas retrocederam. Há um cuidado especial, mas o meu Deus e o seu Deus continuam o mesmo. Ele é quem me protege, Ele é quem me cuida, e Ele que me livra da morte, mesmo em tempos de fome, de necessidade, de lutas. A minha esperança está nele, porque Ele é quem me auxilia e me dá proteção. O meu coração me alegra nele, pois eu confio no seu nome. Senhor, esteja sobre nós o teu amor, como está em ti a nossa esperança. Eu quero continuar lendo aqui, porque eu achei tão interessante os queridos aqui escrevendo, né? Depois aqui da Zete, o Marcelo. Tudo bem, querido? Boa noite, pastor. Esse tempo que estamos passando, devemos estar preparados para o fim e colocarmos a nossa fé em prática. Sabemos que Deus está no controle, apesar de tudo, igual diz aquele versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e demais Ele fará. Amém. É verdade, Marcelo, é tempo de preparo também.
Porque, na verdade, o fim é um conceito, tem o fim da humanidade e tem o fim da gente. Né? Todos nós podemos estar vivendo o fim. E é por isso que a gente deve viver uma vida que já experimenta a certeza da salvação em Cristo Jesus, porque o dia que o Senhor falar assim, chegou, a gente está preparado para esse momento tão especial. E o momento especial é esse tempo de intimidade com Deus que Deus está dando com a gente. A gente está conhecendo mais os nossos pais, está conhecendo mais a nossa família, mas está conhecendo mais o Senhor. Continua isso com esse mesmo sentimento, Marcelo? É tempo da gente conhecer mais a Deus e buscá-lo mais, né? E entregar o nosso caminho ao Senhor em tudo. Eu recebi um recadinho de uma garota muito bonita, linda, chamada Cristina Bervandes de Souza, é minha esposa. Observar meus pecados e entender que é um tempo para arrependimento, perdão, cura e poder voltar melhorada. Eu também tenho o mesmo sentimento, Cris. A gente revê alguns conceitos, coisas que a gente não chamava de pecado antes. E eu estou descobrindo isso. Algumas coisas que eu não chamava de pecado. Eu dava justificativas. E de repente, como tirou a agenda, tirou um monte de coisa, eu me vi no espelho. E aí Deus começa a revelar. Está sendo um tempo assim muito importante. A Nice, depender de Deus é saber que Ele está muito além de qualquer estatística humana. É saber que as coisas irão melhorar, pois sabemos que Ele está no controle. Essa é o que nós estamos fazendo todo o tempo nas nossas lives. O que nós entendemos, eu e a Cris, quando a gente começou a fazer pela manhã os devocionais, queridos, era que nós queríamos trazer o Evangelho. O Evangelho é a boa nova. Porque a gente estava saturado já e percebendo que as informações elas eram muito catastróficas. E elas eram incisivas, não havia nenhuma outra palavra, não sei, estatísticas, número de mortos, a avalanche está chegando, nós ainda não estamos no pico, isolamento, não saia de casa. E de repente, onde está a voz profética da Igreja de Cristo que vai dizer, sim, é verdade, tudo isso aí pode ser verdade, mas existe uma outra verdade, que é a verdade do Evangelho, do Rei e do Reino. E ele está acima das estatísticas, é verdade nisso, eu creio nisso porque no meio de tantas notícias, de fake news até de outras notícias, tem a notícia da boa notícia, que é o Evangelho de Cristo. O Senhor reina absoluto. Amém? Que coisa boa. Eu acho que agora pararam aqui as nossas mensagens, né? Eu queria orar agora. Se vier alguma outra mensagem eu posso ler, mas eu queria orar. Eu queria orar exatamente por esse momento que estamos vivendo. É um momento incerto, é um momento de dúvida, mas eu queria dizer que os planos do Senhor permanecem para sempre e os propósitos do seu coração por todas as gerações. Versículo 11. Os planos do Senhor permanecem para sempre e os propósitos do seu coração por todas as gerações. Deus sabe o que faz e Ele é soberano. A Lisete está dizendo aqui, a gente percebe que não adianta muito fazer planos. Acabei de ler o versículo, né, Lisete, aqui. Você falando aí, eu li o versículo. Somos muito pequenos e dependemos 100% do Senhor. Ele nos dá o que precisamos. Lisete, é a mais pura verdade. O texto de Salmo 37 diz que eu fui jovem, agora sou velho, nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu creio que o Senhor cuida dos nossos detalhes. Deus é um Deus que cuida de detalhes. E nós vamos nos surpreender no meio depois desse processo, porque agora nós temos duas ondas, né? A onda do cuidado com a saúde, para que não viralize, depois uma onda de cuidado com a economia, para que a gente não quebre. Então eu creio que Deus está cuidando dos detalhes. O justo viverá pela fé, não pela conta no banco. O justo não viverá por causa dos empréstimos. O justo não viverá por causa do seu trabalho. O justo viverá por causa da fé. E com fé no Senhor, ele vai poder trabalhar, ele vai poder fazer as coisas dele, vai viver. O princípio é a fé, a dependência de Deus.
Muito bom, é isso mesmo, Lili. Continua firme, crendo no Senhor. A Ritinha também, digno é o meu Deus de toda honra, porque Ele está, pois nele está tudo que precisamos. A Cláudia do Almir, que bom, José diz que o Senhor está trabalhando na nossa humildade, sermos mais dependentes dEle. Não tenho dúvida, Cláudia, esse coronavírus tem deixado a humanidade numa... Na verdade, a palavra humanidade vem de humus, que quer dizer terra, né? E terra tem a ver com humildade. A palavra humanidade e humildade vem da mesma fonte do latim. E, na verdade, porque nós somos pó, o que Deus já tinha dito lá no princípio. Nós somos criados do pó. Então, devemos ter na nossa essência a humildade de reconhecer quem somos. Deus tem trazido isso à nossa memória, mas ao mesmo tempo demonstrado o seu poder e graça cuidando da gente. A Ruth, Fortunato, que bom, Ruth, ser com a gente. Tempo de maior relacionamento com Deus e entender que Deus está no controle o tempo todo. É verdade, Ruth. A Vânia, o Jorge, também agradecer por mim, a Cris, pelo carinho, o tempo que estamos passando juntos e reflexão. Vânia e Jorge, nós estamos crescendo, eu e Cris estamos crescendo absurdamente no meio disso, né? Da maneira como Deus está tratando a gente. Isso está sendo muito gostoso, muito bom. Claro que a gente gostaria que fosse diferente, mas aprove a Deus que fosse nesse tempo tão especial. Então eu e Cris nos sentimos muito honrados de estar podendo ter esse tempo com vocês. Está sendo assim muito legal. E em princípio foi uma coisa de Deus, porque eu falei, vamos fazer juntos? E ela topou. Então eu dou graças a Deus que toda manhã a gente pode estar juntos aqui. Tá? Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês também. Lucinete lá de Carianos, muito amada. Amém. Tempo de meditar, refletir, buscar no Senhor a sua vontade. A Cris está dizendo ela está dizendo que o que você falou é verdade. Essa coisa do perdão dos nossos pecados, de rever quem nós somos, né? A Vanise está dizendo, nos traz a ideia de intimidade com Deus, em vez de apenas administrar a vida. Vanise, a gente, sem agenda, a gente tem mais tempo com o papai, né? O Ereni, eu creio, pastor, a palavra de Deus nos alertava para que preparássemos para dias difíceis. Tudo isso está acontecendo. E porque temos que preparar em breve, Jesus voltará e a sua palavra está sendo cumprida. Ereni, eu não tenho dúvida, nós estamos vivendo um tempo diferenciado de todos. Esses sinais que estão acontecendo agora, eles podem ter acontecido num outro tempo da história, mas eles têm uma característica mais intensa, né? E nós estamos vivendo isso com muito mais periodicidade do que os tempos antigos. Nos últimos 50 anos, o mundo teve uma revolução em tantas áreas. Isso também é prova de que há um afunilamento, né, de uma decisão ao lado de Jesus. E nossa função é essa mesma, Irene, é proclamar o amor de Jesus e o reino dele está estabelecido, porque um dia o reinado dele vai tomar conta e a glória do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Oremos, venha o seu reino e seja feita a sua vontade. Concordo com você, Irene, estamos próximos. Muito bem, a Bia, lá de Carianos também, Bia, um beijão para você, não sabemos nada, ele é todo o poder, é verdade, nós somos desconhecedores, né? A Nívia, nossa gratidão, né? Por mim, por a Cris, para a gente estar junto, trazendo a palavra de Deus, nos animando e consolando diariamente, assim minimizando o estresse desse tempo difícil. Na verdade, querida, tem sido para nós um tempo muito especial, da gente poder estar compartilhando. Toda vez que há uma ministração, na verdade Deus fala com a gente primeiro, né? E eu tenho sido muito ministrado porque Deus tem me advertido, né? Algumas coisas muito importantes. Vocês viram quanta coisa boa a gente está ouvindo? Você vê que agora nós estamos passando aqui talvez 30 minutos, talvez mais até, mas nós estamos compartilhando coisas que Deus está falando conosco para o nosso crescimento.
E em vez de estar dizendo de decretos e de situações, de números, de estatísticas, sabe o que acontece? Quando a gente tira o foco da crise e coloca o foco em Jesus, a gente começa a desfrutar. Eu quero continuar lendo aqui, tá? Eu vou continuar lendo aqui da Kede, tá? Mas eu queria ressaltar isso. Olha quando Jesus, claro, queridos, quando vocês quiserem sair da live, fique à vontade, tá? Mas a gente tá tão gostoso aqui, compartilhando, está sendo muito bom. Hoje talvez é a live com mais participação, né? Por isso que eu queria fazer assim. Mas eu me lembro da cena de Pedro no barco com os discípulos, quando Jesus vem em direção a eles andando sobre as águas. O texto é riquíssimo, porque quando o Pedro está olhando para Jesus, ele não afunda. Mas quando ele olha para o mar, ele afunda. Isso é muito interessante. Por que nós estamos dizendo tantas coisas boas de um tempo tão duro e difícil? Porque nós estamos olhando para Jesus. Queridos, não tiremos os olhos de Jesus. E assim a gente vai conseguir passar pela crise vendo o melhor do Senhor. Aqui ele diz: sim, crise, pastor, vocês fazendo toda a diferença em nossos lares. Nós estamos apenas compartilhando com vocês, querido. Está sendo um tempo muito especial. Verdade, Jeremias diz que o Senhor vigia para que a sua palavra se cumpra. Glória a Deus. A Cris citando aqui o livro de Jeremias, né? Ela está estudando o livro de Jeremias nesse tempo também. Está fazendo um estudo. Eu estou lendo um livro muito interessante a respeito de líderes emocionalmente saudáveis. Que chapuletada, né? Está sendo assim, um tempo muito importante para mim, até estou compartilhando com ela. O Marrone, querido, coisa boa. Lembro quando em 2011, lá em Floripa, você falou uma coisa no culto, nunca me esqueci, que a nossa corrida cristã é uma corrida de resistência, não de velocidade, onde no caminho vamos encontrar obstáculos. Creio que essa é uma grande oportunidade de crescimento. Deus abençoe. Pastor, quanto tempo? Aquele abraço. Marrone, um abraço, meu querido. Bom saber que você está na caminhada, continuando perseverando aí, porque um dia a gente vai entrar no estádio com tamanha nuvem de testemunha e a gente vai estar brindando, porque nós vencemos. E vencemos no poder de Jesus Cristo. Coisa boa, um abraço. Marcelo aqui, dizendo do Provérbios 16:1, fala sobre os planos do homem. Diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Outro versículo que fala muito nessa noite, está falando com ele, né? Provérbios 16:9, que diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Marcelo, é a mais pura verdade. Então que nós tenhamos declarando a nossa vida, entregando a nossa vida, colocando a nossa vida para o Senhor fazer os planos dele para nós e o nosso coração esteja nele sempre. A Eliane, né? Que bom, Eliane está com a gente aqui também. Queridos, vamos orar? Vamos orar e terminar esse tempo agradecendo a Deus, porque vimos tanta coisa boa nesse momento tão difícil. E que você siga as orientações também do nosso ministro Mandetta, que tem mostrado muita coerência. Ele diz: desliga a TV um pouquinho, né? Porque ela está deixando a gente muito estresse, tá? E vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Pai amado, o Senhor é o Deus que criou todas as coisas. Feliz a nação cujo Senhor seja o Deus dela. Nós temos orado pela nossa nação. Temos um número considerável de evangélicos. Mas, Senhor, nesse tempo de quarentena, desperta a tua igreja a um compromisso tão grande contigo, que esse número de evangélicos faça diferença. Senhor, eu oro para que a igreja nesse tempo não fique só orando, pedindo perdão pelos pecados da nação, mas que a igreja de Cristo ore pedindo perdão dos seus próprios pecados. Nós temos muitos. A nossa indiferença com relação às pessoas, a nossa injustiça social,
nosso preconceito, os nossos dogmas que acreditamos ser verdades, a nossa leitura da palavra mais interessada, egoísta, segundo o nosso querer, a nossa vontade e o nosso reino, ao invés do Senhor. Aproveita esse tempo para curar a sua noiva, para restaurar a sua noiva, para fazer dela aquela ataviada, bonita, ó Deus, com o vestido, preparada para a noite de núpcias, para aquele dia do banquete que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado porque em meio a essas crises, a gente pode ouvir, ler tantos testemunhos aqui, Senhor, de pessoas que estão vendo o Senhor no meio da crise. Nós não somos aqueles que fogem dos problemas. Não, Senhor. Nós somos aqueles que olhamos para o problema, mas vemos o Senhor através dele. Que o Senhor manifeste o seu poder, manifeste o seu poder sobre a humanidade. Que a humanidade entenda que é humus, que é pó, e que precisa entender que é o Senhor quem governa todas as coisas. Que haja quebrantamento, que haja restauração, que haja perdão, que haja confissão de pecados, que haja mudança de comportamento, de atitude, que os valores que nós trouxemos até agora, antes do coronavírus, seja transformado por causa da sua presença. Fala conosco e muda nossas atitudes. Faz uma mudança interna e que essa mudança interna transforme em mudança externa no nosso comportamento e no nosso jeito de agir. E que o Brasil, que é uma nação que pode, no próximo censo, ser considerada uma nação evangélica, seja uma nação que leve o Evangelho e que ore todos os dias, venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É isso que nós oramos. Oramos pelos queridos que pediram oração hoje pela manhã e que precisam, Deus, de um milagre. Eu queria lembrar aqui do Paulo, que pede pelo irmão dele com tumor, Senhor. Clamamos sobre a vida deste homem. Tem misericórdia, Pai. Oramos pelo Israel, que pede pelo seu irmão e seus parentes, que o Senhor esteja cuidando dele. A Neide, ó Deus, pede pela Traude, que operou um tumor no cérebro. E tantos outros pedidos que a gente colocou diante do Senhor. Eu quero clamar, Deus, continuar orando pela Mariane, Caio, Marilda, Roberto, orar pela Vanise, Senhor, Vanésia, Senhor, que o Senhor esteja cuidando dela também. E tantos outros pedidos estão sendo colocados aqui. Que o Senhor manifeste, ó Deus, o seu poder. E que de maneira muito especial a gente possa dizer, no meio de tudo isso, nós vimos o Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu sei que se perdi alguma coisa, Lucinete, Marrone, Marcelo, Vanise. A Vanise, muitos confiam nos carros, outros na própria força, mas nós cremos no Deus vivo que não vai falhar. Deus abençoe, queridos, uma boa noite. Amanhã, às 7 horas, na nossa live, dos orando 40 dias de oração, né? Tá bom? Deus abençoe.